Amém, queridos. Bom dia a todos, aqueles que eu não consegui falar, a paz do Senhor. Eu saúdo todos aí com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi maravilhoso estar orando com o Anderson, lá de Jaboatão, a Maria José também. Foi bênção demais esse momento aí da sala virtual junto com eles. Espero que com os outros irmãos tenha sido um momento feliz também e agradável na presença do Senhor. E eu gostaria de trazer uma reflexão hoje, na parte da manhã, que Deus tem tocado no meu coração e eu espero que toque no coração dos amados irmãos também. E a reflexão que eu gostaria de estar passando, estar meditando hoje, está lá em Mateus 6, o capítulo 6, Mateus capítulo 6. E a gente vê ali que Jesus, ele começa uma orientação, e na verdade um ensino, a respeito da oração. E ele ali dá características do tipo de oração, que agrada a Deus, E aí ele vai seguindo, dando essa orientação, e ele dá, além de dar uma orientação, ele dá um modelo, um modelo para todos nós de oração, e que a gente conhece, é uma oração muito famosa, que conhecemos como a oração do Pai Nosso. E logo após isso, ele fala sobre perdão, lá no versículo 14, versículo 15. E é o que eu gostaria de ler aqui com vocês. Olha só o que está dizendo aqui no versículo 14. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Senhor nosso Deus, fala conosco nesta manhã com a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amados, muitas das vezes é realmente difícil, perdoar os outros quando eles prejudicam, nos prejudicam, prejudicam os nossos interesses, não é verdade? E antes de ser corrompido ali pelo pecado, o homem, ele naturalmente ele seguia Deus. Ele obedecia a palavra de Deus, ele obedecia, ele ouvia o Senhor. Ele tinha naturalmente o bom senso, a boa consciência, a humanidade normal, que foi criada por Deus. Mas depois de ser corrompido ali pelo pecado, o seu sentido original, a sua consciência, a sua humanidade foram comprometidas pelo pecado. E com isso, o homem ele perdeu a obediência e o amor para com o seu Criador, para com Deus. E, na verdade, todos nós somos corrompidos pelo pecado. Por isso, entramos facilmente em conflitos com os outros, por conta do pecado propriamente dito. E aí, ao tomar consciência disso, conseguimos entender e lidar corretamente, sem preconceitos, com as transgressões dos outros e, consequentemente, perdoá-las. Quando a gente entende que isso foi tudo por conta da inserção do pecado na humanidade, a gente tem uma perspectiva totalmente diferente como cristão. E sendo assim, podemos entender que o amor é inseparável do perdão. Mas como assim, Marcelo? Olha só, Mateus, no capítulo 18, lá no versículo 21 e 22, Pedro, ele começa um diálogo com Jesus, ele fala assim, então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Aí Jesus fala, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí vemos com essa passagem que o perdão não é exigido pelo Senhor,
com como a gente vê falando muito aí ultimamente, mas com isso devemos aprender aqui a deixar de lado o ódio. Porque, naturalmente, quando você deixa de lado o ódio, o amor, ele começa a ser prioridade, começa a ser uma prática, e o perdão, ele naturalmente acontece. Eu estava pensando que, tipo, assim, a ideia aqui de 70 vezes 7 fosse totalmente diferente quando eu comecei a ler, mas depois eu comecei a interpretar aqui, ver Deus falando no meu coração, e eu entendo aqui que devemos fazer com que as pessoas façam do perdão a sua própria responsabilidade, sabe? Algo que elas precisam aprender e um caminho que ela deve seguir, que elas precisam conservar também. Isso nós devemos ser ferramentas, instrumentos, né, que encorajam, que motivam as pessoas para praticar esse perdão, porque o amor deve habitar em nós. E essa é uma batalha diária que nós temos, por conta que isso, o pecado, ele faz com que a gente vá para um caminho totalmente diferente desse. E essa expressão de Jesus aí serviu como um ponto crucial, realmente, porque ela nos ajudou as pessoas a apreciar profundamente o que ele quis dizer e a encontrar os caminhos adequados da prática e os princípios e normas na prática. Essa expressão aí ajudou também a gente a entender claramente e nos deu um conceito bem preciso de que devemos aprender a perdoar, aprender o perdão. Ou seja, devemos perdoar sem condições e sem limitações também, mas com uma atitude de tolerância, uma atitude de compreensão para com os outros. Isso que Jesus quis dizer aqui para Pedro. Quando usamos a tolerância, quando usamos perdoamos os outros com tolerância, a nossa dor e o nosso ódio se tornam menores. E a nossa vida, ela fica muito mais tranquila, muito mais leve, fica muito mais feliz. E voltando ali para o capítulo 6 de Mateus, o ponto que Jesus aqui, realmente não é de que Deus nos perdoa em troca do nosso perdão aos outros. Que muitos pensam, né? Na verdade, até a passagem, ela dá um certo direcionamento para interpretar dessa forma. Mas, na verdade, o que Jesus quis dizer aqui, que o nosso perdão vem somente pela graça de Deus, através do sacrifício do próprio Filho dele, Jesus. Porém, esse perdão aqui traz consequências para nós, né? Só conseguimos perdoar quando nós nos preocupamos mais com a pessoa do que com aquilo que ela fez. Aí que está o X da questão, aí que está a importância. Se Deus levasse em conta a soma de todos os nossos pecados, jamais seríamos perdoados, não é verdade? E se ele exigisse justiça pelo efeito dos nossos pecados, a morte de seu filho Jesus, todos seriam condenados também. O que permite Deus perdoar o culpado de uma grave, talvez uma grave transgressão, um grave pecado, né, se podemos dizer assim, ou salvar um homem, né, nos últimos momentos da sua vida, como lá o ladrão da cruz, né, é que ele não exige pagamento, nem impõe castigo pelo que fizemos. Desde que estejamos arrependidos, reconhecendo o nosso erro, Deus está pronto, meus amados. Deus está pronto sempre para perdoar, de imediato e por completo. Mas por que isso acontece, pastor? Porque o sentimento predominante em Deus para conosco é o amor.
Lembra, o importante é que e não tem como desassociar de um de outro, é o amor e o perdão. Não sei se vocês já ouviram falar de um sociopata lá de Green River. É, é, é só colocar lá no YouTube, é bem fácil de encontrar esse caso, né, essa situação, né? Até onde eu saiba, né, o sociopata ele não tem sentimento, assim, ele não expressa sentimentos, né? E esse psicopata de Green River era uma pessoa que fez coisas traumáticas, né, para aquela cidade. Ele matou 40 mulheres, né, naquela cidade ali. E eles prenderam, né, esse rapaz, esse homem, né? E aí, lá na América, eles têm o costume de que as vítimas eles podem ir à júri popular e aí podem enfrentar ali o acusado, né? Eles podem falar, né? E aí várias vítimas tiveram a oportunidade de dirigir a palavra a ele, né? Falar alguma coisa para aquele sociopata, né? E aí você dá para ver ali algumas pessoas, né, algumas, né, que foram vítimas ali, que perderam as suas filhas, perderam os entes queridos, né, bem machucadas, né? A gente vê um exemplo de uma mulher lá dizendo que odiava ele, que o lugar dele era no inferno, que não tinha perdão para ele, que era algo assim que ele tinha que morrer mesmo. Outra também falava coisas horríveis ali, que se pudesse ela picava ele também, como ele fez com a filha dela. Enfim, muitas mulheres ali tiveram a oportunidade de falar, se dirigir para ele, mas aí veio um homem, um senhor, com uma barba branca, muito já comprida assim, né? E esse senhor, ele fala uma coisa muito assim, que impactou muito ali, porque esse senhor, ele olhou assim para ele. Antes, o psicopata, quando estava olhando para as mulheres, ele olhava ali de uma forma fria, parecia que ele estava dando, tipo assim, ironizando, né? De uma bem de desdém mesmo, porque aquelas mulheres estavam falando. Mas aí chega esse homem, e aí esse homem fala para ele, só, você fez com que minha vida se tornasse uma vida muito difícil. Aí embargando a voz dele ali, né? E ele falou só, olha, eu sou cristão, né? E o Senhor está me obrigando a colocar em prática o mandamento mais difícil que Jesus me deu. E aí o sociopata olhando para ele, bem atento, e esse senhor falou, continuando, complementando, olha só, eu sei que essas pessoas aqui odeiam o Senhor, mas pelo que o meu mestre, Jesus, me mandou fazer, apesar do que o Senhor fez com a minha filha, eu perdoo o Senhor. Aí esse senhor fala para o sociopata, olha, se sinta perdoado. E naquele momento, meus amados irmãos, contrariando todos os prognósticos, né, que dão ali aos sociopatas, o cara chorou. Aquele sociopata frio, calculista, chorou. Mas talvez você deve estar pensando só, olha, pastor, você tem condições de fazer como aquele pai fez? Eu digo que não. Eu vou além dizendo que nem aquele pai não tem. Nem aquele pai tinha condições de fazer aquilo, mas a gente consegue convidar as pessoas a experimentar isso. Sabe por quê? Porque a graça, o amor de Deus, ele capacita a gente a fazer coisas que o velho homem não faz. Quando nós conhecemos esse amor, quando ele começa a crescer em nós, o perdão ele se torna cada vez mais natural. Perdoar não é fácil, meus amados. Perdoar não é fácil. Perdoar dói na medida que fomos injustiçados ou machucados. Perdoar é libertar a pessoa, soltá-la mesmo, né? Livrá-la de ter que pagar ou sofrer como nós sofremos. Ainda quando a pessoa reconhece o erro e
pede desculpas, sinceramente, parece injusto, não é verdade? Às vezes parece, "Puxa, como é que pode? Eu não consigo." Mas alguém já me disse que quando perdoamos o outro, nós soltamos um prisioneiro. E só depois descobrimos que nós é que éramos o prisioneiro. Você está pronto para ficar livre? Então solta o outro, como aquele senhor fez. Aquele senhor, ele não queria aquilo como aquela... Ele não fez como aquelas senhoras fizeram, né? Mas ele estava entendendo que ele precisava ser livre. Ele estava se libertando também, porque se ele tivesse preso naquela mágoa, as coisas não iam fluir da forma que Deus queria para ele. O propósito da vida de Deus para ele, né? Então, solte o outro, perdoa, porque perdoar, o perdão ele cura. O perdão é um mandamento do próprio Jesus. Perdoar é ser livre. Perdoar é ser perdoado. Que hoje possamos pedir a Deus uma ajuda em relação a isso, dizendo a Ele que não merecemos tamanho perdão como Ele nos deu em Cristo Jesus, né? Nós não merecíamos isso, mas que queremos viver uma vida de gratidão, provando pelo nosso perdão aos outros o quanto somos gratos ao Senhor. Só o nosso Senhor que pode nos ajudar nos nossos relacionamentos e nos conduzir de uma forma extraordinária com o seu amor, um caminho rumo ao perdão. Peça a ajuda a Ele e Ele vai, com certeza, vai te ajudar, vai te proporcionar condições para que você consiga alcançar isso. Amém? Que Deus possa estar nos ajudando hoje, que o nosso relacionamento dentro da nossa denominação, dentro do relacionamento da nossa família, dentro da nossa igreja, possa ser um relacionamento de amor, de prática do perdão, porque esse é o mandamento de Jesus para nossas vidas. Amém?